Oi pessoal, estou já aqui na casa de Erivaldo, ele que mora aqui no Gigante, Saluá, Pernambuco. Então eu vou falar um pouco da história de Erivaldo. É uma pessoa que é jovem, de quantos anos? 49. 49 anos, e ele já passou por várias situações difíceis na vida, principalmente quando ele ficou sozinho com os 3 filhos, que os filhos ainda eram criança, e houve uma separação dele com a esposa foi embora e ele ficou com essas crianças para sustentar sozinho. Então ele foi pai e mãe dessas crianças. E houve há quanto tempo o acidente? 11 meses, foi no dia 23, hoje é 25, né? 26 de hoje. 1 ano, ou 11 meses e 3 dias, tá? Houve um acidente assim muito grave, onde foi necessário amputar a perna. E ele hoje se encontra numa situação difícil, porque ele não consegue trabalhar, ele não tem uma renda, a única renda que você tem é o quê? O cartãozinho Bolsa Família. Eu acostumo a trabalhar 5, 6 dias na semana fazia, para estar em casa agora para pôr o cartãozinho Bolsa Família. Ou senão até para sair, que quem era a vida que eu era, atrapalhou muito, porque eu trabalhava 6 dias na semana, trabalhava de segunda a sábado. Aí só tinha folga no domingo. No domingo fui jogar essa bolinha e aconteceu esse acidente. Aí para esperar por um cartãozinho de Bolsa Família de mês em mês, tá difícil aqui, não é fácil nada. Mas fazer o quê, né? Trabalhar com uma perna só fica difícil, né? E muito, fica difícil muito, porque logo no começo não, se fosse na perna esquerda eu era mais equilibrado, mas na direita eu tô aprendendo ainda, que eu era esquerdo, já levei 10 quedas, contei direitinho mesmo, mas agora tô mais equilibrado, foi. Qual é a maior dificuldade que você tem hoje? Que você, depois desse acidente, além de usar as moletas, qual a dificuldade que tem mais hoje? A dificuldade que tem é assim, igual eu falei nesse tempo, que é acostumado a trabalhar direto. Eu saí 4 horas daqui, pegava no serviço 5 horas, piruinha aí mesmo, pro prova que eu passava na Prata Boa, que é uma mata de Vicente Barra Nova lá. Até mais um vizinho seu lá da Serrinha mesmo, tava lá, tava mais nós, Kéia. E eu com cachorrada eu chamava Malquer com ele. Aí nós trabalhando lá, aí quando terminei a mata lá, fui para cavar 18 buracos de coluna lá em Salá, tava trabalhando na loja lá de Vila Caçada. Cada buraco que eu cavava lá era 7 sacos de cimento que levava para bater coluna para um prédio de pesca de terceiro ou quinto andar que ele tá fazendo lá. Aí no domingo aconteceu. Um homem muito trabalhador, que quando aconteceu isso, aí assim, chocou bastante as pessoas da nossa região, porque aqui é o município de Saluá, Serrinha da Prata também, né? Também. Então, chocou todas as pessoas por saber da história de vida de Erivaldo, que é um pai de família, que sustenta os filhos sozinho. E essa pessoa ter de parar de trabalhar. Então, ele, assim como muitas pessoas, acham que o canal pode ser uma saída para uma ajuda a ele, que é uma pessoa trabalhador e gosta muito de trabalhar, porém houve essa fatalidade onde ele veio a amputar uma perna. Então, hoje ele se encontra apenas com o cartão do Bolsa Família, que é o que sustenta os filhos e ele. E do canal Ana Cristina Alves, o que é que você gostaria de ser ajudado hoje? Se, primeiramente, Deus no céu, Ana Cristina, e você na terra com esse canal aí, se conseguisse essa perna para eu, a Deus querer, já era um passo grande para eu já. Porque eu amava trabalhar. Tem gente que fala que de trabalho de segunda ou de sexta é preguiçoso, sei o que. Pois eu tinha que começar na segunda. Se eu não começasse na segunda, para mim começando na terça, a semana estava toda atrapalhada. Olha, aqui a vizinhança todinha sabe. Aqui eu trabalhei. Nunca chegou o dia de eu receber o cartão Bolsa Família para dizer assim, não vou trabalhar hoje não, vou receber o cartão Bolsa Família. Eu falava, ia de noite para casa do patrão, do dono do serviço, eu dizia, olha, você aceita eu pegar 5 horas da manhã no serviço para puxar direto para 1 da tarde, para eu poder ir receber o cartão Bolsa Família? Ele dizia, pode vir. Aí eu ia trabalhar às 5 horas da manhã, me levantava 4 horas, aí ia no banho, escovava o dedo, tomava um cafezinho, 5 horas da manhã eu estava no leito já do povo. Quando eu chegava aqui era 1h30 da tarde, 2, tomava um banho e eu passava lá 3h30, 4 da tarde receber o cartão Bolsa Família. Que
Depois que trabalhava? Depois que trabalhava, chegava aqui, tomava banho, uma fuga, aí tomava banho. 4 horas que eu chegava em Salar para receber o cartão Bolsa Família. Porque assim, o dia de serviço eu só ganhava ele se eu trabalhasse. O cartão Bolsa Família não, já está guardado lá. Não tem para que aperrei. Nunca perdi um dia de serviço por causa do cartão Bolsa Família. Como você é o pai e a mãe dos filhos, quem é que arruma a casa? Olha, no momento que ele estava arrumando a casa era o mais novo, que logo no começo eu fiquei com eles com 1 aninho, o mais velho ficou com 3 anos, a menina com 2 e o mais novo com 1. Eu botando fralda no mais novo. E hoje, graças a Deus, ele tá um rapazinho já, assim. Tem quantos anos ele hoje, o mais novo? Tem 18. 18, a menina tem 20 e o mais velho tem 21. E ele, se Deus quiser, no dia 9 de abril, agora completa 19 anos. E eu não esperava que eles agora fossem cuidar dele. E o mais novo que eu fiquei botando fralda nele foi quem ficou aí, dando banho, quando eu fazia o serviço ele me dava limpando, me vestindo. E infelizmente agora, graças a Deus, ele recebeu um convite ali em Salar, tá trabalhando lá. Aí por enquanto tá eu e Deus aqui. Aí minha irmã vem de manhã para nós atacar essa perna com uma faixa de borracha para ir afinando, para ser uma prótese um dia, né? Aí ela ataca e vai embora. Aí quando é meio-dia ela vem ajeitar o almoço e vai embora de novo. Aí eu fico aqui. Então eu gostaria de fazer uma campanha aqui no canal, porque no canal nós temos doadores, doadoras, que na realidade é uma lista grande de doadores e doadoras. Então eu gostaria de fazer uma campanha e um apelo a todos vocês. E você que se sentir assim sensibilizado com a história desse pai trabalhador, existem momentos que você fica bastante abalado, né? Quando começa a refletir a situação. Então existem momentos que é muito difícil para ele. Me dói assim porque a vida que eu trabalhava de segunda a sábado, aí chegava aqui, tomava um banho, ia até para uma festinha que tinha ali na Batinga, no domingo ia jogar minha bolinha, e na segunda já ia trabalhar de novo. E agora, só aqui em casa, dependendo do amigo, quando chega me chamando para ir para algum canto, sempre que me chama, é um casal que tem ali embaixo, pija esse pai pro jogo, só. Meio mundo prometeu, né? Mas até agora os únicos que sempre estão me dando uma força para eu pro esporte assim, é Pio mais vezes. Para não ficar só em casa, né? Para não ficar só em casa. Mas quando ele não vem, pronto, é só aqui mesmo. Então esse apelo, minha gente, é para todos nós que pudermos contribuir com qualquer quantia para ver se ele consegue essa prótese. Nós sabemos que a união faz a força, a gente consegue e não precisa ser. Se você não pode doar muito, doa pouco, não tem um valor, a gente não vai determinar um valor. Mas eu acredito que muita gente lhe ajudando, a gente consegue essa prótese. Até agora ele não tem um valor, mas eu pedi para ele procurar fazer um orçamento para ver mais ou menos qual é o valor. E a partir da postagem desse vídeo, seu filho fique atento, anotando os nomes e o valor que foi entrando para essa campanha para a gente ver se consegue. Se Deus quiser, eu vou falar para ele chega sábado. Até quando eu subir. Ainda que ainda é emoção, né? É assim mesmo. Eu esperar com Deus e seguir em frente. Né? Desde o começo fiz aí uns vídeos agradecendo o povo por a ajuda que deram. Agradecendo a Deus de estar vivo e os 3 filhos meus cuidaram deu. Uma Givana que foi mais eu para Caruaru, na amputação da perna. E parentes e amigos que não faço visita aqui não, visita. Ajuda, de tudo eu tive aqui. Tive ajuda, os amigos. As pessoas se sensibilizaram, foram solidários com sua situação. Vieram aqui, ó, graças a Deus a casa foi cheia aqui. Era eu no quarto aí, uma turma no quarto aí, outros aqui, outros aí no Epende, outros na rua aí que até a menina do mercado ali parou minha irmã e disse, olha, já vi que macho é querido, porque gente rica aqui, a doença ele é conhecido por macho. E nós pessoas que eram comigo, Sim, Ele é conhecido por macho. Meu nome é Erivaldo, mas conhecido por macho. Aí aqui, graças a Deus, até hoje, pronto, a semana passada ainda veio uma cesta básica aqui, que o gerente do Atacadão Juntos Somos Mais em Garões veio aqui, me visitar domingo, fez 8 dias. Trouxe uma caixa aqui com as coisas. Tudo isso eu agradeço, de parentes e amigos que me ajudaram. Ajuda eu tive, foi. Graças a Deus. De feira, a outras coisas aí eu fui ajudado. Isso aí eu agradeço muito a Deus e aos parentes e amigos na terra que fui bem visitado. Foi. Graças a Deus.
Então, você tem um celular? Tem. Não tem como fazer um Pix no seu nome, não? Só para essa doação? Pode ser, só que eu não sei, só se alguém souber fazer. O seu filho tem como fazer? É fácil de fazer. Né? É. Pronto, eu peço a ele, sabe, que esses meninos hoje em dia, eles já nascem aprendidos, parece. Pronto, então eu já coloco nesse vídeo e posto o vídeo com o Pix com o seu nome, porque fica um só para essa doação. Pronto, não é melhor? Tá certo, Aí a gente, de acordo com as doações que for chegando, aí eu venho fazer um vídeo para agradecer. Pronto. Quem contribuiu né, com essa ajuda. Eu agradeço de coração a vocês por assistirem os vídeos. Agradeço a... Como é seu nome? Maurício. Maurício e... Antônio da Prata. Antônio. E Antônio da Prata, que foram me buscar em Serrinha da Prata e me trazer até aqui. Porque eu não sabia onde era a sua casa. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa estrada aqui, tá ruim? Tá ruim. Mas eles foram me buscar lá, minha gente, então muito obrigada. Então eu estava só aguardando o momento de colocar os vídeos que estavam na frente. Eles falaram. Assim que encerrou os vídeos da frente, aí eu comuniquei a ele. Foi, tá e eu soube que o meu amigo ali, Maurício, que chama Piruinha, ele tava dando a maior força pra você vir aqui. Foi. E graças a Deus, pra tu ter um dia, 11 meses na espera. E hoje, graças a Deus, chegou. Você aqui, agradeço a Deus no céu e você na terra, que teve aqui, Ana Cristina. A meu amigo Piruinha aí, e o Tony da Prata aí, parceiro de futebol, um ex-parceiro e um parceiro que, infelizmente, apesar da idade, eu também ainda estava temando na profissão, mas infelizmente foi forçado agora de uma vez. Já vai entrar, não para a campanha da prótese, mas vai entrar para a cesta básica, R$200, que são 2 inscritos que estão mandando, tá certo? Tá certo. Aí eu vou comunicar a eles que eles disseram que eu escolhesse a pessoa. E aqui foi enviado R$100 que MCRP enviou, é inscrita no canal. E uma pessoa que não quer se identificar enviou mais R$100, totalizando R$200 o primeiro Pix para Erivaldo. Já entra esse para a cesta básica. E os próximos vai ser para a campanha da prótese, tá bom? Se Deus quiser, tá bom. Então foi um prazer lhe conhecer. Prazer todo meu, meu filho. Mais uma vez eu agradeço o coração. E vai dar tudo certo. Se Deus quiser, meu filho. Se Deus quiser. Porque eu andando assim com as próprias pernas que já história, não vai ser a que era, mas pelo menos vai dar uma ajuda. Porque você acredita, tem noite que eu já sou ruim de sono e me acordo com a dor nos ombros, nos braços, com isso aqui debaixo do braço direto. Já vai ser um passo tirando daqui, né? Já é uma coisa que agradeço muito a Deus. Né? Até tem gente que fala assim, que foi Deus que quis que a pessoa se conforme. Eu digo aí, uma coisa eu tenho certeza, que eu acho que Deus não quer que nenhum de nós tenha um arranhão. Agora que uma coisa eu tenho certeza, tenho, que hoje eu estou contando a história de estar vivo aqui porque Deus me livrou daquelas 2 carretas. Me poupou a vida de eu estar aqui. Mas meus filhos, parentes e amigos, igual uma tarde tão linda e maravilhosa dessa com a Ana Cristina aqui da Serrinha da Prata aqui, o amigo Piruinha da Prata, o Tony de Daidai da Prata, para eu é uma emoção. Não tenho como acho que nem palavra, falo por falar, de agradecer a Deus e você na terra ter vindo aqui. Olha, na realidade, quando existe um problema de saúde, um acidente, algumas pessoas dizem que mas foi Deus que quis. No meu ponto de vista, eu acredito que Deus só quer o bem para nós. É por isso que eu estou falando isso aí. Então, na vida existem as fatalidades que todos nós somos, pode acontecer com qualquer um de nós, só que acontece o seguinte, Deus é amor e Ele só quer o bem para nós. Agora, como existe, a vida é cheia de altos e baixos e tudo mais, nós temos que nos pegar com Deus todos os dias, para que evite tantos acidentes, tantas coisas, e ele livrou da morte. Livrou. Desse aí eu tenho certeza que ele livrou. Foi o que eu falei agora. Porque foi uma carreta, né? Isso? Foi 2 carretas vinha. E na última ladeira, para chegar no meu ladinho, para pegar a estrada de chão aqui. Na baixa já. Eu botei, quando eu vi elas 2 vindo, elas encandeando de pareada. Aí eu peguei, parei a moto e liguei o pisca dela e fui pro guardinha, que é o ferro aqui. Eu só o olho aqui pro braço bater no ferro. E ela aqui. Aí quando ela chegou aqui de Guarda, eu que o cabo veio com o pé assim, ela pegou, se ela passe reto, ela tinha me livrado. Essa hora mesmo eu estava trabalhando. No fim, quando ela chegou de Guarda, ela fez assim com a traseira. Aí foi e bateu aqui no joelho. Foi. Erivaldo, conhecido por macho, um trabalhador, houve um acidente com ele.
e ele veio a perder a perna. Então a Ana Cristina fez um vídeo com ele e para ver se consegue uma prótese para ele voltar a trabalhar e cuidar dos filhos. Os filhos ficou pequenos, ele cuidou dos filhos, trabalhando e cuidando. Hoje estão um rapaz, uma moça, já casados, graças a Deus, o esforço dele e a dedicação. Então a gente está precisando que todos ajudem para ver se ele consegue essa prótese. Deus abençoe todos vocês e um forte abraço. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, contando a história do que houve com este senhor trabalhador. E que Deus abençoe você e todos vocês que estão assistindo. Fiquem todos com Deus. Com Deus. Com Deus. E o Deus que trouxe vocês até aqui, se Deus quiser, leva vocês, cada um de vocês, até suas casas. De Amém. volta, na Santa Paz, se Deus quiser. E em João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.